Olá! Se prepare porque em 2026 as regras do imposto de renda no Brasil vão virar de cabeça para baixo. Pois é. E aqui a gente vai mergulhar a fundo nessa reforma para entender o que muda, na prática, no bolso de todo mundo. Bora lá? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Será que o imposto vai diminuir? Bom, a resposta é aquele clássico depende. Mas calma, a gente vai ver juntinhos aqui como cada faixa de renda vai ser afetada por essa mudança toda. O nosso papo aqui é bem direto. Vamos destrinchar essas novas regras para saber quem vai sair ganhando, pagando menos imposto e quem, de repente, vai ter que encarar uma nova mordida do leão. É entender como isso tudo se encaixa nas mais diversas situações. E olha, aqui está talvez o ponto mais importante que causa a maior confusão. Muita gente acha que a tabela do imposto de renda, aquela que a gente já conhece, mudou. Mas não, ela continua a mesma. A grande sacada da reforma é um sistema novo, um mecanismo de redução que é aplicado por cima do cálculo antigo. Entender isso é fundamental. Então, vamos começar pelo começo, não é? E a primeira grande mudança é aquela que vai impactar o maior número de gente, a nova zona de imposto zero. Guarda bem esse número, R$ 5.000. Ele é o novo número mágico. Basicamente, se a renda mensal tributável for de até 5.000, o imposto de renda a pagar vai ser zero. Isso mesmo, zerado. Mas como é que essa mágica acontece? Olha, o mecanismo é até bem simples de entender. Funciona assim. Primeiro, o imposto é calculado do jeito de sempre, usando a tabela normal. Aí, em seguida, o sistema aplica um desconto especial. E o pulo do gato é que esse desconto tem o valor exato do imposto que seria devido. O resultado? Imposto final igual a zero. Agora, muita atenção aqui, porque esse é um detalhe crucial. Esses R$ 5.000 são sobre o rendimento bruto tributável, tá? Não é o salário líquido, aquele que cai na conta depois dos descontos como o INSS. Então vamos imaginar a Ana. Ela ganha R$ 5.000 brutos. Mesmo com o desconto do INSS, o que vale para a regra do imposto zero é o valor bruto. Fica a dica. Ok, então, quem ganha até 5.000 está com o imposto zerado. Mas, e quem ganha um pouquinho a mais? Pois é, agora a gente entra na próxima faixa de renda e aqui a história muda um pouco. A gente vai ver um benefício fiscal que vai diminuindo. A ideia por trás disso é criar uma transição mais suave, sabe? Para não ter aquele corte brusco, tipo, quem ganha R$ 1 a mais perde todo o benefício. Então, a lei criou uma redução que vai caindo aos pouquinhos, de forma linear. Quanto mais perto a renda chegar de R$ 7.350, menorzinho vai ficando esse desconto. E para quem gosta de matemática, tá aí o código por trás dessa redução. Essa é a fórmula exata que está na lei. Basicamente, ela pega a renda mensal tributável, multiplica por um fatorzinho ali e depois subtrai de um valor fixo para chegar no valor do desconto. É pura matemática. E essa imagem aqui mostra o efeito na prática. Fica super claro. Olha só, com uma renda de 5.500, a redução ainda é bem boa. Mas quando a renda sobe para 6.500, o desconto já cai bastante. E lá no topo, em 7.350, a redução desaparece. Vira zero. Vamos pegar um exemplo para ficar ainda mais claro. Pensa no João. Ele ganha 7.200 por mês, está quase lá no teto da faixa. Depois de jogar o salário dele na fórmula, a redução de imposto que ele vai ter é de míseros R$ 19,98. É um exemplo perfeito de como esse benefício vai sumindo. Beleza, já entendemos o que acontece nas faixas mais baixas e médias. Agora, respira fundo, porque a gente vai entrar na parte talvez um pouco mais complexa da reforma. Vamos falar das novas regras para quem tem as rendas mais altas. E o número para ficar de olho aqui é este, R$ 600.000. Só que agora, por ano. Se a renda anual total passar desse valor, a pessoa entra num sistema de cálculo totalmente novo que a lei chama de tributação mínima. E o ponto central aqui não é só a porcentagem do imposto, a alíquota. A grande mudança é o que entra na conta. Para esse grupo de alta renda, a base de cálculo do imposto, ou seja, o bolo todo sobre o qual o imposto é calculado, vai aumentar. Vai incluir coisas que antes ficavam de fora. E a maior, a mais impactante de todas as mudanças para esse grupo é, sem dúvida nenhuma,
a inclusão de lucros e dividendos nessa conta. E não para por aí não. Renda que vem de empresas do Simples Nacional, ganhos com ações na Bolsa, renda de atividade rural, tudo isso que antes tinha um tratamento diferente, agora pode entrar no cálculo do imposto mínimo. E já que a gente está falando tanto de lucros e dividendos, vale a pena entender rapidinho esse termo aí, deliberação societária. O que é isso? É basicamente o momento oficial, a reunião, em que a empresa decide e aprova que vai distribuir o lucro para os sócios. E agora, essa decisão tem um impacto direto no imposto de renda de quem recebe essa grana. Essa tal de tributação mínima tem 2 degraus. Para quem tem uma renda anual entre 600 mil e 1.200.000 reais, a alíquota é progressiva, vai de 0 até 10%. Agora, para quem está no topo, com renda acima de 1.200.000 por ano, a regra é outra. A alíquota é fixa, 10% sobre toda aquela base de cálculo maior que a gente falou. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Mas agora, para fechar, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Fazer aquele resumão para todo mundo entender direitinho em que parte dessa história se encaixa. Essa tabela aqui é um ótimo guia. Vamos lá, resumindo. Renda mensal de até 5 mil, imposto efetivamente zerado graças à nova redução. Entre 5 mil e 7.350, tem aquele desconto decrescente que vai diminuindo conforme a renda sobe. Acima de 7.350, o cálculo mensal continua como antes, sem novidades. E por fim, a renda anual passou de 600 mil? Aí entra a nova regra do imposto mínimo, que considera lucros e dividendos na conta. Simples assim. E para fechar, fica uma reflexão. Por um lado, a reforma parece beneficiar quem tem renda mais baixa e busca aumentar a tributação de quem ganha mais. Mas por outro, ela também traz um bocado de novas regras, fórmulas e complexidade. A grande questão que fica no ar é: com tudo isso, o nosso sistema de impostos está ficando mais justo ou só mais complicado? Fica aí o pensamento. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.